Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa gravação. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Começando hoje nosso quarto dia de aula de Missões 1 e 2. Já oramos e agora vamos ler um texto bíblico e vamos dar sequência à pauta do dia, que é Teologia de Missões. Nós estaremos trabalhando hoje de forma especial sobre esse material, que é o livro do Henri Cornel Goerner, e, ao mesmo tempo, logo na sequência, a visão missionária da Bíblia do Timóteo Carriker. Mas, por enquanto, nós estaremos trabalhando nesse material, tá bom? Como é costume, os irmãos já sabem, as nossas aulas são gravadas, para que a gente possa estar utilizando depois esse material e a gente possa estar abençoando outras pessoas. Tá bom, meus irmãos? Como vocês estão vendo, estou no outro cenário, né? Tive que pegar emprestado aqui o computador do meu filho. Em virtude do meu computador deu problema, tá bom? Então, a gente vai tentar fazer hoje essa aula daqui, no escritório dele. Eu quero ler um texto com vocês que está em Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo 19. Êxodo 19, versículo de número 5 e 6. Tem sido o texto das minhas meditações, 19 e 20, capítulo 19 e 20, nesses últimos dias. Olha aí, que maravilha, pastor. 19, então, leia para nós, pastor, por favor, esse texto tão lindo. Amém. Desculpa, 19 versos 5, né, o senhor mencionou? 5 e 6. 5 e 6. Vamos lá. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aleluia. Esse texto é maravilhoso. Eu gosto muito de pensar sobre ele e de meditar sobre ele. Podem ver que aqui temos algumas palavras-chave. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, naturalmente seremos para Deus um tesouro pessoal. Deus fará de nós um reino de sacerdotes. E ele dá uma ênfase também, embora toda a terra seja minha. Então, quando nós estamos aqui trabalhando sobre missões, e quando agora vamos entrar um pouco mais sobre esses eleitos de Deus, nós não podemos perder de vista que toda a terra é de Deus. Toda a terra é dele. Todos os reinos são são dele. Embora tudo seja dele, Israel, quando começa com Abraão, é um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, esse texto é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos dar continuação sobre o material que trabalhamos semana passada e eu queria apenas dar a ênfase e o destaque daquilo que eu mencionei na última aula, que era o seguinte: na antiga aliança, os olhos de Deus estavam para a nação de Israel. E os olhos de todas as nações tinham que ver o Deus de Israel, que era o Deus sobre todos os deuses, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. E Deus constrói um templo em Jerusalém, no Monte Sião. E o desejo de Deus é que os olhos de todas as nações estejam em Sião, na casa de Deus, aprendendo com os oráculos de Deus, com os propósitos de Deus. Dessa forma, fica muito fácil de entender a eleição de Abraão e a eleição do povo israelita.
E como nós mencionamos na semana passada, então os olhos de todos olhavam de fora para dentro, ou seja, todas as nações olhando aonde? Para Israel, em especial para Jerusalém, para Sião, e em especial para o templo, porque ali no Santo dos Santos o Senhor habitava e falava com todos. Então era aquela função centrípeta, de fora para dentro, ou seja, era um olhar diferenciado. E já na nova aliança, na plenitude dos tempos, quando o próprio Deus ele encarna e se torna o grande templo, a grande presença de Deus na pessoa de Jesus, e essa presença de Deus depois é derramada sobre a sua igreja. E podem ver que no Novo Testamento, o Israel de Deus do Novo Testamento é a igreja. Essa ideia é muito interessante. A igreja é o novo Israel de Deus. E a igreja se tornando o novo Israel de Deus, agora a visão muda. Ela é centrífuga, é de dentro para fora. Os olhares agora está, já que Deus se manifestou em carne, já que Jesus destruiu aquele templo e reconstruiu ao terceiro dia, já que ele praticou a obra da expiação, já que ele consumou todas as coisas, morreu, ressuscitou, e agora foi assunto aos céus, elevado aos céus, e depois o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Agora, quem é o Israel de Deus no Novo Testamento? É a igreja. E podem ver que é na igreja que judeus, gentios, bárbaros, citas se tornam um só povo. Podem ver que a igreja é o corpo de Jesus na terra. Então, até mesmo para a gente desmistificar essa ideia de que um judeu ele é especial, na realidade, na perspectiva do Novo Testamento, especial é quem foi enxertado na videira verdadeira, seja ele gentil ou judeu. E agora, essa igreja, que é o novo Israel de Deus, tem a função de dentro, levar o evangelho para todas as nações, mostrando que o Senhor dos Exércitos, aquele que separou Abraão, aquele que um dia fez de Canaã a morada do povo de Deus, daquele que um dia deu o templo, deu o Santo dos Santos, deu as leis e principalmente manifestou o Salvador de toda a terra, agora chegou a plenitude dos tempos e ele é o grande Salvador das nossas vidas. E essa mensagem, essa boa mensagem, essa nova mensagem, essas boas novas tem que ser compartilhada com o mundo todo. E aí entra o projeto da igreja. E é por isso que a igreja ela é uma igreja evangelística, uma igreja que cumpre a sua grande comissão e principalmente o ID. Então, trabalhando nessa premissa que tanto o autor Henry Cornell Guerna quanto o Timóteo Carrick vai trabalhar. E então a gente vai agora mergulhar um pouco mais no livro Assim Está Escrito, porque como nós já falamos nas aulas anteriores, eu vou compartilhar agora com vocês, a gente vai correr. Hoje é a nossa quarta aula e teremos mais a quinta aula para a gente também trabalhar nesse livro e no outro. E eu pretendo já na sexta aula, se possível, estar concluindo esse material e já entrando no outro material, que é o livro Fator Melquisedeque, para a gente, então, estar fechando essa parte de missões 1. Como eu disse para vocês, meus irmãos, é muito pouco tempo para muito assunto relevante, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado do material, tenham gostado do livro, espero que vocês estejam se deliciando. Já começaram a ler o livro? Estão gostando do material? Eu já comecei a ler, né? Inclusive, estou fazendo alguns rabiscos aqui. Eu já iniciei a leitura já, inclusive já... Não está ouvindo? Pastor, o senhor me ouve? Fala agora, Dil. Oi, o senhor está me ouvindo agora? Está ouvindo, pastor? Pode falar, Dil. Está me ouvindo? Está desbloqueado meu microfone. Não estou ouvindo. Tá não? Tira o fone e conecta de novo, Dil. Na verdade, eu ouço ele, pastor. Não sei se...
Estou tentando compartilhar aqui com vocês. Travou aqui. Tá me ouvindo agora, pastor? José, eu te ouço aqui. Não sei se tá lá com o computador do pastor. Eu tô ouvindo o senhor também normal. Acredito que há alguma coisa lá no computador dele. Não estou ouvindo. Você está ouvindo o Gil, pastor Johnny? Ouço sim, pastor. O senhor me ouve? Estou ouvindo. Você está ouvindo, Gil? Estamos sim, pastor. E eu não estou ouvindo nenhum de vocês dois agora. Nem eu, pastor. Só um segundo. Vamos lá, fala de novo. Oi, pastor, tá ouvindo? Ah, foi aqui. Não sei o que eu apertei, tá vendo? Eu apertei alguma coisa que travou o meu microfone. Fala de novo, Gil. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou, me perdoe, viu? Não sei o que aconteceu. A sua imagem está oscilando também, ela está desaparecendo. Bom, vamos lá. Você estava falando, Gil? Estava falando? Não, já iniciei a leitura, muito boa, muito bom, né? O propósito de Deus para a humanidade. Inclusive, já comecei a fazer alguns rabiscos também para que se dê o resumo depois. Tá bom. Estão vendo a tela compartilhada? Eu estou vendo. Tá joia. Então, esse aqui é a capa do livro, que o Tomé, inclusive, fez questão de digitalizar para nós, até porque não tem mais essa edição. Então, nós trabalhamos semana passada. Esse é o material índice, né, o propósito universal de Deus, a parte do povo escolhido, a missão universal do Messias, o Espírito Santo e as nações, a igreja, o cristão e a consumação. A gente vai tentar correr nesse material, tá bom? Então, na semana passada nós começamos, né, falamos sobre o prefácio, trabalhamos um pouco sobre ele, e hoje vamos começar aqui o propósito universal de Deus. Nós tínhamos lido algumas porções, né, e nós paramos aqui, o propósito revelado em Abraão. O que vocês acharam, irmãos, desse propósito revelado em Abraão? Bom, eu gostei muito, assim, particularmente, gostei muito da leitura. Eu parei no propósito cantado pelos salmistas. Mas, que bom, já prosseguiu bem, né? Eu dei uma boa lida, mas eu preciso reler novamente para que fixe melhor, né? E o resumo fique bom. Joia. Então, vamos comentar um pouco sobre o propósito, né? O propósito aqui na vida de Abraão, né? Pastor, o propósito revelado em Abraão. O senhor está publicando alguma coisa aí, porque eu não tô vendo. Não estou. Agora eu vou publicar novamente. Né? Vou publicar novamente. Vamos lá. Tá bom. Agora sim. O propósito revelado em Abraão. Tá dando para ver? O meu tá carregando. Tudo bem, pastor? Que o meu tá carregando aqui ainda. Já visualizei, já. Já. Então, propósito revelado em Abraão, irmãos. A letra tá boa assim? Ou aumenta mais um pouco? Opa. Assim tá, agora desapareceu. Tá bom agora. Ficou bom, tá ótimo. Opa, vamos lá. Pulei várias páginas. O propósito revelado em Abraão. A gente vai ter que dar uma corrida, né, irmãos? Porque vocês sabem, são muitos textos, né? Não dá para a gente ler todos. Por isso que a proposta, de fato, é vocês lerem antecipadamente, né? Mas aqui, esse material, ele é muito interessante porque nós vamos estar vendo aqui que Deus, de fato, quando ele deseja salvar aquele mundo, e aqui, guardem isso, irmãos, guardem isso. Abraão, ele era o quê? Ele era ele era um monoteísta ou ele era um politeísta?
Olha, é idólatra, politeísta. Politeísta. Deus tira ele da Suméria, Deus tira ele de Ur, e então leva ele agora para uma nova terra. Então, na realidade, o que Deus estava ensinando a todos os povos? Deus estava ensinando a todos os povos a voltarem para aquela vida pela qual um dia tinha sido o início e a origem de tudo. Então, é muito interessante que, se Deus pegou um idólatra e transformou ele em um servo, em que agora acreditou no Deus invisível, Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Então, Abraão, é óbvio, ele tem o seu mérito, porque ele creu diante de tudo, e até mesmo, como Romanos diz, creu até contra a própria, quando acabavam-se praticamente todas as esperanças, ele continuava crendo. Abraão era extraordinário nisso, mas Deus separa ele para esse propósito. A gente encontra que, na vida de Abraão, Deus está ali trazendo de volta os seus filhos como um dia tinha sido desde o início de todas as coisas. Então, na realidade, Abraão é essa pessoa que vai redefinir novamente aquilo que um dia Deus tinha de fato sonhado, que era todos os povos cultuar apenas a ele. Então, é muito interessante que a história da humanidade passa por esses ciclos, né? Uns ciclos onde, de fato, os seres humanos eles se perdem na idolatria, se perdem no pecado, vem o dilúvio, com Noé, Deus restaura, vamos dizer assim, o monoteísmo também, mas depois vem de novo uma nova história. E aí, novamente, Deus restaura os seres humanos e agora faz desses seres humanos o quê? Um povo, para que por meio desse povo eles fossem uma nação santa, um povo sacerdotal, para abençoar todas as nações. Então, isso é muito interessante, né? Eu achei muito interessante. Pode falar. Achei muito interessante a fala do autor, que ele coloca a visão dele sobre Abraão, que ele cita que Abraão não foi somente abençoado por Deus, mas ele foi, na verdade, um mordomo levantado por Deus, um mordomo das bênçãos de Deus, né? Então, falando que foi apenas abençoado, mas ele tinha a responsabilidade de deter as bênçãos de Deus para as nações. Então, ele levava uma responsabilidade sobre si. Exatamente, né? Isso aí, Dito. Pode falar, pastor. Ser tu uma bênção, né? Ser tu uma bênção, é. E o que eu mais gosto da maneira que o autor Henry trabalha aqui é que ele mostra que a eleição ela tem um propósito. A eleição ela não é uma coisa, olha aqui essa frase, né? Podem ver aqui, ó. A causa da eleição, versículo 7, a escolha de Abraão foi quase arbitrária. As escrituras não nos faz dizer por que ele e não outro for escolhido. Então, quer dizer, Abraão não tem escolha. Foi praticamente quase que uma forma arbitrária. Ele escolhe, só que, no entanto, como o autor diz aqui, sem dúvida, Deus escolheu o homem mais apropriado e válido. E eu gosto, irmãos, TV, lembra que nós trabalhamos no módulo passado de Teologia Sistemática 3, na aplicação das doutrinas da redenção, quando falamos sobre a eleição? Lembra que eu falei por várias vezes, deixa o texto bíblico falar, meus irmãos. Deixa o texto bíblico falar. Mesmo que nós não entendamos alguns motivos, por exemplo, essa palavra quase arbitrária, né? Ou seja, Deus escolheu e a gente não entende por que ele escolheu. Só que nós sabemos que foi uma escolha apropriada e válida. Ao mesmo tempo, Abraão, porém, como é óbvio, não era moralmente perfeito. Então, o texto bíblico vai mostrar que ele tinha falhas, que ele enganou o faraó, que ele não era uma pessoa assim. No entanto,
mesmo que ele tivesse clareza de Deus, e mesmo que ele não tivesse uma clareza plena, ele estava, como diz o autor aqui, ele estava disposto a seguir a direção divina e a ser ensinado. Não que Abraão em si mesmo fosse melhor do que os outros, ou mais amado de Deus. Né? Então, a gente nota isso é muito legal, e eu gosto dessas afirmações do autor. Por quê? Porque aqui a gente vai eliminando muitas tensões. E como você mencionou, Dio, ele se torna um mordomo, ou seja, na eleição de Abraão, entendemos o fato, porque ele acaba sendo um instrumento, como diz o autor, para um propósito. Então, se Deus escolhe alguém para alguma coisa, a sua escolha, mesmo que num primeiro momento pareça ser algo quase que arbitrário, ou seja, quase que uma imposição, no contexto geral, essa pessoa ela não é mais eleita ou mais privilegiada simplesmente porque foi eleita, mas agora ela tem o quê? Um dever, eu diria até maior do que os demais. Porque já que ele foi eleito por Deus, logo ele terá também uma grande responsabilidade diante de Deus e diante de todos. Então, essa ideia ela é muito legal. Olha, essa frase aqui, olha que legal. A origem da eleição ainda prevalece. Os eleitos não são necessariamente melhores nem mais amados do que os outros. São eleitos para servirem de instrumentos nas mãos de Deus. Isso daqui é fantástico. Perceba, ele não nega uma doutrina, esse autor. Para nós que saímos de Teologia Sistemática 3, trabalhamos muito nas aplicações das doutrinas da redenção, nós entendemos plenamente que, mesmo que a gente não compreenda uma doutrina totalmente, ou não aceite ela com a maior facilidade do mundo, quando a gente começa a aceitar que quando Deus fala algo, ele tem propósito em falar, em dizer, em se expressar. Então, diante de tudo isso, quando a gente vê que realmente Deus escolhe alguém, é porque essa pessoa, ela tem uma instrumentalidade. Ela é um instrumento na Terra. Assim como Abraão foi um instrumento. Se a pessoa ela é eleita, ela não é eleita como se fosse merecedora de um medalhão, como de um... vamos pegar aqui, né? Sabe aquelas roupas dos generais, as suas patentes que ele alcança? Podem ver que no mundo do exército, das forças armadas, uma pessoa recebe as suas patentes depois de uma grande conquista. Então, na realidade, quando nós vemos aquelas patentes, aquilo representa algo. Não é porque ele é filho do outro general, ou porque ele é parente do fulano, ou é a pessoa mais rica do planeta. Não é nada disso. O fato dele ter uma patente, o fato dele ter uma medalha, ou várias medalhas, é porque ele foi condecorado com aquilo pelas conquistas dele. No nosso caso, com relação à eleição de Deus e com relação aos presentes de Deus, é um pouco diferente, porque não foi mérito nosso. Mas já que Deus escolheu, agora nós somos instrumentos de Deus. Ou seja, o mérito é de Deus, a graça é de Deus, a instrumentalidade será, vamos dizer assim, também Deus usando o seu servo. Por isso que a eleição em Abraão, quando nós entendemos isso, ela se torna mais agradável, porque a gente entende que Abraão tinha uma missão para cumprir. E ele cumpriu muito bem essa missão. E nós podemos já antecipar o quê? Que a igreja tem essa missão. Quando nós fomos eleitos na fé em Cristo, nós temos uma missão a cumprir. Nós temos agora uma instrumentalidade a ser realizada, ou seja, Deus quer nos usar na terra. É claro que nem todos vão dar ouvido, por isso que quando nós pregamos o evangelho, uns crerão e outros desprezarão, e é por isso que a palavra de Deus diz que a minha palavra não volta para mim vazia. Quando a palavra de Deus diz isso lá em Isaías, nós sabemos que é uma palavra que tem a ver com
você será instrumento de Deus para alcançar alguns, e você será instrumento de Deus para verem outros serem condenados. E é horrível isso, mas isso é a mais pura verdade, né? Então, como eu posso dizer? É interessante isso, né, irmãos? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo sim. Tranquilo? Graça e paz, Maísa. Meus irmãos, eu não sei por que razão, quando eu compartilho aqui a minha tela, a minha imagem some, tá? Então, talvez seja o... Pastor? Tá travando também, né? Opa, deu uma travada, né, meus irmãos? Deu uma travada. A imagem que tá no centro tá lenta também, pastor. Eu só tô vendo o senhor bem pelas laterais, ó, pela imagem pequenininha assim, ó, porque a do centro tá tudo travado. Mas tá todo mundo travado. Tudo bem? Então, podemos continuar? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente acabou de ver, meus irmãos? Não, pastor. Não? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos continuar nossa tela aqui. Vamos lá. Os escolhidos são abençoados. Então, leia para nós, pastor Johnny, essa frase, por gentileza. Pois não. Os escolhidos são abençoados. Verso 2, a parte A. Logo após a sua escolha por Deus, Abraão tornou-se receptor de bênçãos especiais que outros não receberam. Essas bênçãos não foram somente, nem principalmente temporais. Proteção, direção e subsistência material foram providenciadas. Porém, as bênçãos, por excelência, foram espirituais. Comunhão íntima com Deus lhe foi concedida e permitisse-lhe conhecer adiantadamente os planos divinos. A mente e o caráter de Deus lhe foram revelados. Os capítulos subsequentes, em Gênesis, esclarecem as qualidades espirituais das bênçãos que Abraão e seus descendentes receberam. Isso é maravilhoso, hein, meus irmãos? Pode ver, meus irmãos, olha só, essas ideias aqui, elas continuam se cumprindo entre nós. Podem ver que todos os eleitos são abençoados, mas eles não são abençoados simplesmente para desfrutarem dessas bênçãos na sua vida. Quantas são as vezes as pessoas que são abençoadas por Deus e acabam se perdendo nas bênçãos? Porque a pessoa acaba trazendo aquela bênção que era para ele compartilhar, agora fica com ele próprio. E podem ver que a maior bênção de Abraão foi a comunhão íntima com Deus. E também conhecer um pouco sobre essa questão das bênçãos espirituais, né? E aqui, esse terceiro parágrafo aqui é muito legal. Leia para nós, pastor John. Amém. 3. Os abençoados são comissionados. Quase no mesmo fôlego com que deu a promessa de bênção e favores especiais, Deus impôs a Abraão um mandato pesado. E tu serás uma bênção. Isto... Opa, pode falar. Joia. Até aí tá bom, pastor, por favor. Ok. Então, olha que legal, meus irmãos. Olha como é legal essa situação e como é interessante esse ponto, né? O autor, ele coloca aqui, dando uma ideia de que seria até mesmo a palavra que ele cita, né? Um mandato pesado, é quase que um imperativo, você vai ter que ser uma bênção. Mas a gente sabe que, de fato, que nesse imperativo de ser uma bênção, não é pesado, porque, de fato, você só está passando aquilo que você é. Então,
Mas, de uma forma interessante, né? Como o próprio autor diz, esses abençoados são comissionados. Por que é importante, ao estudar missões na Bíblia e compreender esses detalhes, é importante a gente resgatar esses princípios? É bem simples, irmãos, porque no momento em que a gente resgata esses princípios, o que a gente está fazendo? Nós estamos somente nos lembrando de tudo que Deus fez com Abraão, fez na história de Israel, fez na história da igreja e continua fazendo conosco. Não tem como, por exemplo, quem é abençoado não ser comissionado. Eu gosto muito de ensinar na igreja que quando Deus dá o dom da sabedoria para alguns, é para que eles sejam a mente e a sabedoria para aqueles que foram menos desprovidos de sabedoria. Quando Deus derrama o dom de fé para outros, é para que esse irmão ou irmã possa ensinar aqueles que são mais fracos a como terem fé. Quando Deus derrama sobre alguém o dom de misericórdia, é para que ele exercite a misericórdia sobre muitos. E quando Deus derrama o dom da prosperidade sobre outros, é para que esses irmãos que foram prósperos possam abençoar aqueles que foram menos favorecidos. Podem ver que a igreja, ela é um útero de prosperidade. Agora, ela é um útero de prosperidade em todos os setores, para quê? Para ela viver simplesmente debaixo dessa bênção e se vangloriar e se jactanciar, dizendo, olha como nós somos abençoados? Ou será que é porque agora nós temos uma missão diante de todas as pessoas? Então, é bem interessante isso, irmãos, e fica aqui, né, essa fala, porque quando a gente é abençoado, a gente só é abençoado de fato para poder abençoar outros. Não tem sentido você ser sábio e usar a sua sabedoria para você mesmo. Não tem sentido nós sermos prósperos e usarmos a nossa prosperidade só mesmo para nós mesmos. Não tem sentido nós termos, eu diria, visibilidade. Percebam, irmãos, tem pessoas que nascem com esse talento de ter uma visibilidade. Eles trazem uma notoriedade. Algumas pessoas, como nós chamamos, são carismáticas na vida. E na igreja não é diferente. Ora, se eu sou carismático, se eu sou virtuoso, isso não é para representar as minhas virtudes, mas é para que eu, com as minhas virtudes, ajude aqueles que não são virtuosos. Então, todos os abençoados, em tese, são comissionados. Porque assim foi com quem? Com o pai da fé. O pai da fé foi assim, logo, todos nós deveremos ser assim. Porque podem ver, qual é a causa da eleição? A causa da eleição não é outra, senão fazer dele o quê? Um instrumento. Os escolhidos acabam sendo o quê? Acabam sendo bênção. Esses que são bênçãos são o quê? Comissionados. E agora a gente vai para o quarto ponto, né? Vamos lá. O quarto ponto. O propósito universal. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Pois não. O propósito universal. Pastor, tem as figuras de impressora, está bem na frente, eu não consigo ver. Pronto. Obrigado. Então, propósito universal. A última e mais significante verdade encontrada na chamada de Abraão é a declaração do propósito divino em escolher Abraão e seus descendentes. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Posso continuar, né? Pode continuar. A palavra e, em hebraico, pode ser aqui lida mais diretamente para. A palavra em significa por ou por meio de. Aqui está, pois, a declaração e a razão de Deus sobre o que fizera.
escolher a Abraão e sua família como instrumentos. Decidiu conferir a Abraão favores e bênçãos especiais, encarregando-o de transmitir essas bênçãos aos outros. Até aí está ótimo, pastor. Joia. Tá ótimo. Então, percebam, irmãos, como isso é magnífico, como isso é especial. Deixa eu só colocar aqui, só um segundinho, irmão, para tentar tirar. Pronto. Como isso é especial. Então, vocês podem ver que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que quem abençoasse Abraão seria abençoado, e quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Porque já que ele tinha sido comissionado com um propósito, e esse propósito é um propósito divino, Deus tinha encarregado essa exclusividade a ele, né? Então, por que é tão importante tratar de missões e pensar sobre isso, irmãos? Porque começou com Abraão esse projeto. E podem ver que agora, olha só, 2, o propósito é repetida diversas vezes. Então, nós vamos ver que agora, tudo isso que Deus fez com Abraão, Deus também estará fazendo com quem? Com seu filho Isaac. A gente vai ver que ele vai fazer isso com Isaac. E vamos notar também que ele vai fazer isso com Jacó. E por essa razão, Deus vai estar afirmando os seus descendentes, dando a eles o quê? Essa missão. Ou seja, é passado de pai para filho e de filho para o outro filho, até chegar em Jacó. Então, é muito interessante que mesmo Jacó, e aqui o autor gasta um tempo bem considerável, falando que Jacó, ele não conhecia de fato a Deus, e ele passa a conhecer apenas em Betel. Então, Jacó lá no Betel, ele começa a ter uma experiência com Deus quando ele foge do seu irmão Esaú. Mas depois, quando ele regressa, ele entende a sua missão. Ele entende o seu propósito. Então, pode ver que aqui, eu gostei bastante das palavras do autor, porque quando ele fala sobre Jacó, olha só o que ele diz. Pode-se notar que isso foi uma revelação inesperada nas palavras de Jacó. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Dando uma ideia de que Jacó estava tendo uma experiência e agora, pela primeira vez, ele começa a ter um contato com Jeová, que é o Deus dos seus antepassados. E depois, quando ele tem o regresso no Vale do Jaboque, ele compreende a missão dele, que é o quê? Ser representante de Deus para todas as nações da terra. Agora, o que me destaca e o que me fascina, irmãos, nessa literatura é o seguinte, é que pensemos um pouco, um povo pequeno, praticamente seminômades, serem os representantes de Deus em toda a terra. Isso é fantástico, não? Eles não eram os mais ricos, os mais poderosos, os mais hábeis, os mais inteligentes, pelo contrário. Mas eles tinham a missão mais nobre sobre todas as missões. E eles tinham tudo para dar errado. E eles só tinham uma coisa para dar certo, que era Deus. E é por essa razão que eles deram certo. Não porque eles eram virtuosos em si mesmos, mas porque eles acreditaram em Deus. Então, é bem interessante que Deus vai mostrar que a eleição que ele faz é uma eleição com instrumentalidade. É uma eleição para ser bênção. E ele comissiona esses que são bênção para abençoarem muitos outros. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Até aí? Nas bem-aventuranças, né, pregadas por Jesus, uma das primeiras coisas que ele menciona é bem-aventurados pobres em espírito. Eu acho que tem muito a ver com o que o senhor mencionou, né? Porque, assim, tinham tudo para dar errado, como o senhor mencionou. Eu acho isso maravilhoso.
O que talvez os diferencie é justamente crer em Deus. Ou seja, a capacidade eu não tenho, mas a única coisa que me torna possível aqui, né, é crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Sim, sim. E isso é fantástico, né, pastor? Porque quando pensamos agora ao mesmo tempo, é que a gente vai chegar lá na igreja, mas eu já quero pontuar. Quando nós olhamos para nós como igreja, tem hora que nós temos duas visões bem distorcidas. Uma de exclusivismo, somos o filho de Deus, somos os melhores de todos, o resto do mundo é criatura porque Deus existe para mim. Então, esse olhar exclusivista, eu diria que é um olhar vesgo, muito carregado de soberba. Por quê? Porque tudo isso é verdade, mas nós não somos melhores do que ninguém. A eleição dele foi especial. Compreender essa eleição sobre nós é maravilhoso, mas nós não somos melhores do que éramos, do que ninguém, e basta a gente olhar o que éramos para a gente ver que cai por terra toda a soberba, porque se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui como igreja. Se não fosse a misericórdia de Deus, não pregaríamos o evangelho. Se não fosse a misericórdia de Deus, não seríamos libertos dos pecados. Então, começa por aí. E também tem hora que a gente tem essa visão, eu diria, repleta de vanglória, de exclusivismo, e tem hora que a gente olha o outro lado, como igreja também, e a gente olha assim e nós nos consideramos muito pequenos, muito fracos, muito limitados, de uma comunidade de fé muitas vezes muito sem expressão, muito pequeninos na terra. Ou seja, a gente ou se considera muito superior ou muito inferior, que também a outra é inverdade. Porque a gente não é pior do que ninguém. A menor igreja desse planeta, ou a igreja mais simples e mais precária, ou o ser humano mais limitado, ele é um ser humano, amado por Deus da mesma forma que uma pessoa que nasceu numa cultura, eu diria, melhor, numa educação básica, e etc. E tal. Então, assim, são verdades que nós nos perdemos nessa vida, mas diante de Deus não poderíamos nos perder. Mas por que eu estou falando tudo isso? Como igreja de Jesus, é importante a gente não ter essa vanglória e nem esse demérito. É importante ter um equilíbrio. E o que somos, de fato? Somos corpo de Cristo na Terra. Temos uma importância imensa. Por nós, não. Por aquele que nos redimiu. Pela missão que temos a cumprir nessa terra. Logo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, pela qual pertencemos. Não porque somos melhores, mas porque o Espírito de Deus está sobre nós. Sendo assim, tendo esse equilíbrio do que somos, sem praticar a vanglória e também sem praticar o demérito, tendo essa clareza de que foi a graça de Deus que nos transformou e que é o poder de Deus que agora está em nós e que nós somos apenas um instrumento e que temos um dever a cumprir. E quando cumprimos, não nos vangloriamos. E quando erramos, também nós não nos sentimos menores do que ninguém, pedimos perdão. Mas quando a gente sabe do nosso papel e cumpre o nosso dever, isso é muito lindo também. Por quê? Porque assim como Abraão tinha tudo para dar errado, nós temos tudo para dar errado, mas Deus, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para nós o tempo todo, vai dar certo, eu estou com vocês. E é por isso que a gente está aqui, depois de 2000 anos, e um dia o evangelho foi pregado para nós e o milagre aconteceu na nossa vida. E esse milagre vai continuar acontecendo na vida de muitos. Por quê? Porque é o poder de Deus por meio do evangelho. É o poder do Espírito Santo usando a palavra dele nos corações daqueles que derem espaço. E, ao mesmo tempo, as portas do inferno se fecharão, retrocederão, e a igreja avançará, porque a igreja é o corpo de Jesus na terra. Ou seja, olha o dever que nós temos, olha a missão que nós temos, e olha as bênçãos que estão sobre nós. Mas preservar dentro dessa perspectiva de equilíbrio é muito importante. Porque aí a gente nem vai para um lado e nem para o outro, mas a gente se mantém cumprindo a missão, como foi Abraão e os demais patriarcas. Né? Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, quanto tempo já faz da nossa gravação? Porque eu não estou conseguindo enxergar. 44. Joia.
Então, vamos dar uma pausa para a gente ir para o próximo bloco, que será aqui, ó, o item 4, propósito esclarecido a Moisés. Tudo bem? Tudo bem. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Querem fazer algum apontamento? Não, tranquilo. Joia. Então, vamos dar uma pausa de uns 5 minutos, já que hoje as aulas serão um pouquinho mais curtas, e a gente já volta logo na sequência, tá bom? Fechado? Tá, fechado. Eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Então, até já. Até já. Parou aí a gravação, pastor? Ainda não, tá gravando aqui. Ué. Cliquei para parar. Ainda tá gravando. Mas eu acho que eu consigo por aqui também. Peraí, eu acho que eu parar aqui, consegui. Ainda tá gravando. Tá gravando, não tô conseguindo. Pastor, me ajuda aí. Show.